Questão comentada mais uma vez na banca Cesar Rio, mais uma vez com foco para você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, mas quem não vai fazer, quem vai fazer de outra banca, o assunto de hoje na sua tela é um assunto comum, regência. Vamos relembrar algumas coisas aqui. Assinale a opção em que a regência do verbo destacado está correta, segundo o registro formal da língua. Eu quero que você faça uma pausa, uma vez que você não tem a questão, que você resolva, ou pelo menos que você elimine algumas coisas, que você já tem certeza, e tente acertar. Depois eu vou fazer alguns comentários. Vai lá, pause a tela e só aperte o play quando você tiver feito uma aposta. Boa sorte. Bom, todos os termos que estão marcados aí são verbos. Então, essa é uma questão que envolve o conteúdo de regência verbal. Quando eu falo de regência verbal, ou quando eu falo de regência, eu falo de uma adequação que existe entre o verbo, já que é regência verbal, e o complemento que esse verbo tem. Porque existem verbos, chamados verbos intransitivos, que não pedem complemento. Eu posso dizer simplesmente que eu tinha um conhecido que estava com a doença terminal e, infelizmente, ontem ele faleceu. Ponto final. Esse verbo faleceu é o verbo intransitivo típico, porque ele acabou a frase, ele deu uma informação completa e eu não precisei de um complemento. Saiba que, oficialmente, complemento verbal é o objeto direto e o objeto indireto. Lembrando a quem já sabe que o objeto direto é aquele complemento sem preposição e o objeto indireto é aquele complemento com preposição. É aquele termo que é complementado por alguma coisa que começa com de, com em, com e assim por diante. Bom, algumas coisas de regência você tem que realmente saber de cor. Por exemplo, aí na tela, na letra B de bola, tem um verbo clássico, assistia à derrota daqueles que não acreditaram na oportunidade. Existe uma lista de verbos que, quando as bancas cobram, como foi o caso dessa questão, eles são sempre abordados. Um deles é esse que apareceu aí na letra B de bola, que é o verbo assistir. Então, dentre outras acepções, ele tem 4 acepções, mas as duas principais, uma delas significa ver, significa presenciar alguma coisa, igual você vê um filme, igual você presencia um atropelamento. E aí a questão deixou claro que a regência tem que estar correta segundo o registro culto, ou segundo o registro formal, porque na vida real, é muito comum você virar para o colega seu e falar, vem cá, domingo vai ter a decisão do campeonato. Onde você vai assistir o jogo? Você usa onde você vai assistir o jogo. Mas a gramática, na norma culta, diz que o verbo assistir, no sentido de ver ou de estar presente, é um verbo transitivo indireto. Você deve usar a preposição a. Portanto, você deve assistir a algo. E é por isso que você deveria perguntar onde você vai assistir ao jogo. Na linguagem coloquial, você fala o jogo, mas na linguagem culta, você tem que falar ao jogo. E vou te lembrar, crase também é regência. Toda vez que o complemento masculino tiver um ao, o complemento feminino tem que ser um a craseado. E é por isso que você deveria perguntar, onde é que você vai assistir a novela? Outra coisa importante, regência. Se o verbo tem um segundo sentido, e aqui pode significar dar assistência, pode significar socorrer, ajudar, amparar, cuidar. Se no sentido 1 ele é transitivo indireto, no sentido 2 ele é um verbo transitivo direto.
Isso significa que ele não tem preposição. E outra coisa, o verbo assistir no sentido de cuidar, de amparar, de ajudar, ele sempre tem um complemento pessoa. Então ele é assistir alguém e não a alguém. Por isso que eu devo dizer que a equipe do SAMU assistiu. Ela não foi lá olhar para a cara deles, não. Ela foi dar assistência, foi socorrer. Assistiu os feridos. Houve um acidente, muitas pessoas se feriram e eles foram assistir os feridos. Sem preposição, só com o artigo os. Lembrando que o artigo, quando o complemento masculino é aos, o complemento feminino é acraseado. Quando é os, é um a sem crase. Então, ele assistiu às vítimas. Agora, meu amigo, você só sabe que isso está certo se você souber de cor a regência do verbo assistir. Vamos lá na tela? A letra B de bola, portanto, está incorreta. Aí você quis dizer que ele viu a derrota das pessoas. Então, assistiu a derrota com um A craseado. Então, assim, eu fui direto na letra B, porque a letra B está dentre os verbos que são colocados como aqueles que são clássicos. A mesma coisa é a letra C, é o verbo chegar. Então, vem cá, o verbo chegar, ele é sempre abordado juntamente com o verbo ir, nas gramáticas, nas apostilas. Porque na linguagem coloquial, e a questão fala em norma culta, a gente usa a preposição indevida. O verbo chegar e o verbo ir, eles, na verdade, são verbos intransitivos. Por exemplo, seus pais estavam viajando. Eles já chegaram? Acabou. Eu pensei que pudesse ir, mas não vou, do verbo ir. Ponto. Agora, eles podem ser seguidos de adjuntos adverbiais, obviamente, de lugar. Toda vez que você chegar, toda vez que você for, você está indo para algum lugar, você está chegando de algum lugar, tem que ter um adjunto adverbial de lugar. E aí é que vem o detalhe. A preposição culta tem que ter a preposição a. Mas na vida real você fala em. Quando eu cheguei em casa, eu só quis tomar um banho e ir dormir. Você vai na casa da sua mãe, você chega em casa e vai na casa da sua mãe. Mas na norma culta não é ir em, nem no, nem na. Então é assim, ó. Quando chegou ao trabalho e não quando chegou no trabalho. E lembrando, se o complemento masculino é ao, o feminino é craseado. Quando chegou à empresa. Quando chegou ao trabalho, quando chegou à empresa. Por exemplo, foi ao banheiro. Desde pequeno você fala na escola, professora, posso ir no banheiro? Não é no, não, é ao. E se o complemento masculino é ao, o feminino é um acraseado. Ele foi à cantina. Então aí nós temos a regência do verbo chegar. Vamos lá na tela? A letra C está errado, está errada. Diante de tamanha pressão, ele não chegou no seu limite. Diante de tamanha pressão, ele chegou ao seu limite. Então, se você marcou letra C ou marcou letra B de bola, você errou. Na verdade, esses dois são os clássicos. A letra A, que também não é a resposta, tem o verbo informar, informei-a. Quando você pensa nos pronomes, que a gente fala na vida real, informei ela, encontrei ela, vi ela, mas é informei-a, encontrei-a e eu a vi. Todo A, eu encontrei a moça, encontrei a. Eu comprei o imóvel, comprei-o.
Isso é o que a gente chama de um objeto direto. Então, quando eu digo sobre o verbo informar, eu tenho que pensar numa coisa que é a seguinte: o mesmo verbo não pode ter objetos iguais. Como assim, professor? Ou o verbo tem um objeto direto, ou o verbo tem um objeto indireto, ou o verbo tem um de cada. Por exemplo, quando eu falo assim, informei os alunos do feriado. Por que que isso está certo? A gente aprende assim, quem informa alguém de alguma coisa. Tá bom. Mas não é só por isso. Os alunos e do feriado, aqui começou só com o artigo os. Se não tem preposição, esse é um objeto direto. Mas aqui não está escrito o feriado. Aqui eu não tenho um termo só com artigo. Aqui o o misturou com a preposição de. Então, se isso aqui é preposicionado, esse é um objeto indireto. Essa frase está certa. O mesmo verbo tem um complemento de cada, não são dois iguais. Vou escrever uma frase certa, mas que talvez soe mal para você. Quando eu falo assim, informei aos alunos o feriado. Porque aí vai embora aquele negócio que informa alguma coisa a alguém. Mas aqui, ó, aos alunos. Eu não tenho só o artigo os. Se ele misturou com a, o a é uma preposição. Esse é um objeto indireto. Mas o feriado tem só o artigo o. Esse é um objeto direto. A frase está certa. Independentemente de ser a primeira ou a segunda, se eu tenho um objeto de cada, tá legal. O que eu não posso é dizer informei aos alunos do feriado. Porque quando eu falo que eu informei aos alunos do feriado, esse aos alunos não tem só o artigo os. Ele está preposicionado. É um objeto indireto. Esse do feriado não tem só o artigo o. Ele está preposicionado, ele é um objeto indireto. Então isso aqui está errado. Eu não posso ter dois objetos iguais. Vamos na letra A? Se eu tenho informei a, informei ela, informei a mãe, informei a garota, teria que ter logo depois um objeto indireto. Teria que ser assim, informei-a de que o período turbulento havia terminado. Eu aviso alguém de alguma coisa. Ou então eu colocaria o objeto indireto lhe. Informei-lhe que. Porque o lhe como pronome, ele é um pronome objeto indireto. E aí eu poderia ter um outro que fosse direto. Então a letra A está fora também. Das duas que sobraram, acertou quem marcou a letra E. Por que que a letra D está errada? Ela não faz parte daquela lista de verbos tradicionais. Mas o verbo reivindicar, você reivindica um aumento salarial, você reivindica o seu direito de votar, você reivindica a sua cesta básica, você pede algo. Olha aí na tela, tem um pelo sobrando, um por, olha lá. Teria que ser assim, todos reivindicam tranquilidade, todos pedem tranquilidade, todos querem tranquilidade, não é reivindicam por. E a resposta é a letra E, pelo seguinte, custou dias difíceis, é o objeto direto. Mas custou a quem? A ele. Tem que ter o lhe, que é indireto, com um que é direto, porque o mesmo verbo não pode ter dois objetos iguais. Então, marquem aí para mim a letra E. Regência é um assunto chato. Regência é um assunto que é decoreba pura. Se você vai fazer o concurso do Banco do Brasil, olha aí, lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, nós temos um curso modular, dividido por temas. E um dos temas é regência verbal.
Então, se você quiser fazer uma revisão só de regência virtual, ainda que você não faça o concurso do Banco do Brasil, a regência é regência. Eu só vou ilustrar com algumas questões. Tem lá. Mas tem concordância, tem acentuação gráfica, tem pontuação, tem período composto. São 10 temas que tem lá. Tá? Esse é um deles. Então, se você puder, ou se você quiser, você pode escolher isoladamente ou pode pegar o pacote com tudo. Tá bom? Então, bom, se eu te falei hoje, se eu te ajudei a recuperar alguma coisa, se foi útil, faz um favor para mim. Me dá um likezinho aí para me ajudar. Se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreva. E quem gostou, compartilhe o vídeo. Para que outras pessoas também possam aproveitar o que você aproveitou. Tá bom? Então, anote mais uma vez o endereço e procure o curso www.ricardoerce.com.br.